Bom dia, bem-vindos a mais um Visto de Fora, neste que é o Dia Mundial do Sono, como eu dizia, mas não temos tempo a perder. Vamos avançar para a análise dos assuntos da semana. Vamos a isso. O Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Mulheres no serviço militar obrigatório vai ser uma realidade na Dinamarca, depois de medida idêntica ter sido adotada na Noruega e na Suécia. Estamos a falar de mulheres. Eu vou começar por ti, Begonha. Imaginarias este cenário cada vez mais frequente na Europa? Tudo está ligado à ameaça russa, renovada esta semana com declarações de Vladimir Putin, que ameaçou uma vez mais com o nuclear. Como é que olhas para estas decisões? Será cada vez mais comum? Antes de mais, muito bom dia a todos os nossos ouvintes e também a vocês. E realmente eu não poderia imaginar, claro, eu acho que ninguém, não é? Há uns anos, mas antes de começar a guerra na Ucrânia, não é? Da invasão Rússia à Ucrânia, porque parecía que xa tiñamos acabado con o servizo militar obrigatorio nos nosos países, non é? Ainda me lembro cando era obrigatorio en España, e agora queren por, e de feito xa está aprobado obrigatorio nalgúns países, non só para os homens, tamén para as mulleres. Olla, eu acho xusto unha vez que é obrigatorio para todos, xa que falamos de igualdade, que se xa para homens e para mulleres. Xa que defendemos a igualdade, e eu acho que é o normal, debería ser así, mas claro, con eses soes, porque consoante se está a estudar, consoante imagine unha mãe xoven, ou que teñas un bebé, ou cualquier coisa, imagino que as soes estarán moito ben delimitadas. Mas todo isto que significa que estamos ante unha ameaza moito importante, militar, da parte da Rússia, e curiosamente estes países, a Dinamarca está bastante perto. Claro, também, e o fator está muito mais perto, exatamente, a proximidade xeográfica, eu acho que sim. Deixa-me ouvir, Olivier, como é que tu vês estas decisões? Achas que vão ser cada vez mais comuns na Europa, o regresso ao serviço militar obrigatório? Nestes países, enfim, sempre houve de alguma forma serviço militar obrigatório, mas será cada vez mais comum na Europa, incluindo também as mulheres? Sim, bom dia a todos. Eu Bom diria dia, que os tempos mudaram, como disse a Begonha, e estamos numa fase completamente diferente. Por exemplo, em França, o serviço militar obrigatório acabou em 1997, ou seja, antes de acabar aqui em Portugal. E, de facto, há neste momento uma reflexão em França sobre o regresso do serviço militar obrigatório. O problema é que há também a questão dos jovens, tem a ver, para mim, com a questão do emprego, que é ficar um ano e meio, de facto, a servir o país no exército. Eu não tenho nada contra, sobretudo porque os tempos mudaram e sobretudo porque eu acho importante recriar uma pequena ligação também entre o Estado e os mais jovens. No entanto, também temos que ver a outra vertente, é que hoje em dia já é complicado para um jovem arranjar um emprego. Haver assim de repente no início da carreira profissional um bloqueio, uma espécie de pausa, por assim dizer, durante um ano, o contexto também é diferente em relação aos anos 80 e 90. Portanto, eu acho que é algo que não é muito fácil, mas no entanto eu acho que uma coisa está certa: serviço militar ou não obrigatório, eu defendo a obrigatoriedade de haver um serviço mesmo que seja social, no mínimo, ou militar, no máximo, num país. Servir um pouco também o Estado e a República. E, Begonha, cada vez mais, eventualmente, será cada vez mais necessário perante, como dizíamos, a ameaça russa, numa altura em que começaram as eleições presidenciais na Rússia, e certamente Vladimir Putin terá um apoio esmagador. O que é que poderemos dizer destas eleições russas e a manutenção dessa ameaça de Moscovo? Olha, que estas eleições rusas, non sei se saben os nosos ouvintes, mas a diferenza das nosas non é, se celebran en varios días, porque o país é moito grande, non ten moita população, mas é un país enorme. Imagino que para xestionar todo isto non é fácil, mas en varios días, e realmente é verdade que todo o que estamos a ver e as informações dan unha aplastante, como dicías, unha aplastante vitória de Vladimir Putin, porque realmente non ten rival. Eu o que estaba a ler hoxe de mañá é que é incrível, até os outros candidatos
son candidatos, entre aspas, postos pelo réximen para dar sensación de democracia. Non temos un Navalny, o Navalny morreu, o Navalny era o grande opositor, digamos, ainda que nunca teve moitos votos, realmente, ni cando se apresentou a Cámara Municipal de Moscovo, ni depois nas eleições xerais, legislativas, mas realmente que non há unha posición forte, porque non se permite, isto temos de dizer, porque é unha democracia encoberta. E não se vislumbra uma alteração a breve prazo. Non se vislumbra unha alteración nenhuma. É unha vitória que dirán, non dirán 100%, mas dirán unha vitória de 85%. É unha vitória esmagadora porque non ten ninguén que lle faça oposición porque non deixan. E então estamos a falar de que vai dominar toda a situação na Rússia, o Vladimir Putin. E condicionar também a política europeia, naturalmente. Condicionar a europeia e a mundial também até 2030. Isto é muito forte. Olivier, muito forte mesmo. O que dizer sobre as eleições russas? Eu diria que como neste tipo de regime, a eleição serve para uma espécie de celebração coletiva. Eu acho que é a razão principal de haver eleições, porque afinal sabemos os resultados, sabemos que ele vai ganhar com 70%, 80% dos votos, já sabemos, portanto não há suspense nenhuma. Agora, o que eu acho é que para ele não deixa de ser um teste. E explico como porquê. assim? Porque ele vai ter uma informação na eleição. Ele vai ter a informação da adesão do povo. Sim. Claro que eles podem depois mentir sobre os números. Claro. Isto não tem nada a ver. Não estou a me referir sobre o que vai ser comunicado. Ou seja, está a fazer uma espécie de sondagem sobre o que pensa o povo Mas é óbvio. E, aliás, eu acho que é importante para ele, meter na cabeça dele, com a sua filosofia, não é? Saber se realmente ele tem a adesão do povo. Porque ele vai ter. O escrutínio é isto que vai mostrar. Claro que depois, vamos imaginar, não sei, que há 50% das pessoas que votam para ele só. Mas claro que depois os números são 80 oficiais. Sim. Mas ele vai ter informação que são 50 apenas. E mesmo que os números, e nunca vão ser os verdadeiros números divulgados, não é essa a questão aqui, mas ele vai ter esta informação. E esta eleição serve para isto. Mas, Olivier, com o opaco que é isto, não é? Isto é um sistema opaco e temos de dizer assim claramente. Mas não é isso que eu estou a dizer. Mas não é opaco, ele vai ter a informação. Mas vai ter, mas muitos russos vão ir votar com medo, porque estão a ser controlados. Temos um sistema eletrónico, isto teñen de saber os nosos ouvintes, na Rússia, é um sistema opaco, um sistema de voto eletrónico muito controlado, e os tres, como dicía eu antes, os rivais dele, apoian o Kremlin. Portanto, tamén non há moita hipótese. É verdade que há persoas moito corajosas, mas van ser unha minoría. Si o que explicábase que realmente eles xa teñen a información os servizos secretos das persoas que están contra o Putin. Olivier. As persoas teñen medo. As pessoas na Rússia têm medo, realmente. Sim, concordo que as pessoas têm medo, mas, no entanto, mesmo assim, mantenho a minha que ele vai ter. O resultado é bem diferente. Vamos reparar, 65%, na realidade, não são 85%. Para Vladimir Putin, é uma questão quase de legitimidade, dizer, ok, tem claramente o povo comigo e vai legitimar-me para continuar a minha política. Muito bem, temos que avançar para outro tema. Vamos da Rússia até bem mais perto, até à Catalunha. Em Espanha, aprovada a lei da amnistia para os acusados no processo de soberania da Catalunha, a região que avança para eleições em maio. O que é que vai sair daqui, Begonha? Ui, boa pergunta, non sabemos. Estamos a falar de España. Por que é tan interesante para os xornalistas e para os nosos ouvintes o tema español? Porque nunca sabemos o que vai acontecer, non é? Vamos ver, aprobouse por 6 votos, por unha maioría ontem no Congreso na Cámara Alta, no Congreso dos Deputados, esta lei, como se expliquei semana pasada, non é? Mas esta lei que supõe? Supõe para Cataluña non só é o pistoletazo que nos dixemos, o primeiro camiño, digamos, para que se poña en marcha, digamos, a amnistía na Cataluña. Mas, entretanto, nesta semana tivemos o anuncio de que se adiantan as eleições regionais na Cataluña. E entón, que acontece? Que o Pedro Sánchez era o pacto con os independentistas era aprobar esta lei, non é? Para manter a súa legislatura en todo o Estado español. Que acontece? Que agora, con o adiantamento electoral
na Cataluña, non van ter os independentistas non cumpriran, digamos, parte do acordo e non se vai poder aprobar o orçamento en España. Instabilidade total em Espanha. Inestabilidade do goberno español. Non sabemos o que vai acontecer nas eleições regionais da Cataluña de 12 de maio, non é? Se vai poder voltar o Puigdemont, porque como expliquei no outro día, e se acabo, esta lei aprobada ontem no Congreso ten de pasar ao Senado, non é? A outra Cámara, e o Partido Popular ten maioría absoluta no Senado. Por tanto, ainda demorará 2 meses e tal, e é dizer, isto voltará ao Congreso depois das eleições da Cataluña. Por tanto, isto é surreal, como diría o noso Olivier. Surreal, Olivier. Sim, não é maravilhoso, não. Sim, eu diria que é um pouco a instabilidade, no caso da Espanha, que é terrível, porque vamos ter, de facto, um ano incrível em Espanha, com as eleições do País Basco no próximo mês. Isso é agora, dentro de nada. Em abril, depois das eleições da Catalunha, e de facto é incrível, porque podemos ver, e aliás tivemos uma informação esta semana, que até nos Países Baixos a extrema-direita não consegue governar. Estamos a ver que a instabilidade na Europa, ou seja, este jogo das alianças, torna as políticas cada vez mais complexas. Exatamente. E então eu acho que a Espanha, para mim, neste momento, se calhar na Europa, é o exemplo máximo, mas Portugal também não estará na mão. Já lá vamos, e falaste também dos Países Baixos. Geert Wilders, portanto, a extrema-direita dos Países Baixos, não conseguiu formar governo, Olivier. É possível, afinal, travar o crescimento do populismo, ou isto é apenas um adiar da chegada ao poder? Mas não, depende se está a falar dos Países Baixos ou não, porque temos, por exemplo, a Meloni, que dirige a Itália e ela é de extrema-direita. E com grande popularidade. Portanto, não se pode dizer que a extrema-direita tem dificuldades em governar. Quando um país grande como a Itália governa com a senhora Meloni, diria que é algo de novo. O que é que me parece muito interessante no caso da extrema-direita a nível europeu é que é uma espécie e sobretudo no caso de Meloni, que para mim mostra uma nova via da extrema-direita. Eu acho que Le Pen vai ter um pouco este caminho, André Ventura ainda não, mesmo assim poderá não andar longe daqui a alguns anos, que é uma mistura de conservadorismo, de liberalismo económico também, porque André Ventura ele é liberal, na economia, é como a Meloni, e também do atlantismo. E esta ligação aos Estados Unidos, na mente de Ventura disse, Ronald Reagan, é a referência dele. E Meloni é igual. E isto eu acho que este populismo na Europa pode ter uma nova configuração. O que é interessante, na minha opinião, com o populismo, assim, entre aspas, não é? A consequência política é que, pelo menos, com Meloni, com André Ventura e tudo isso, já sabemos melhor a diferença entre a esquerda e a direita, de uma certa forma. Ou seja, antigamente havia alguma confusão. O PS, o PSD, sei lá, o PP, o PS. Mas neste momento, claro, no caso da Itália, por exemplo, vai haver uma diferença Meloni vincada. É claramente da extrema-direita e Elly Schlein, que é a responsável do Partido Democrata, ela é claramente da esquerda. E estes movimentos permitem também às pessoas depois haver duas vias claramente diferentes e não apenas ao nível económico. Begonha, mas além de tudo isso que estás a explicar muito bem, mas além de tudo isso, a Meloni, a popularidade que tem a Meloni na Itália, a Meloni deu um passo para trás. Ela pensou muito bem o que fazia e suavizou muitíssimo o seu discurso inicial e está a governar, é dizer, mantém uma série de linhas, que para isso é extrema-direita, mas suavizou, como explicavas tu, um discurso muito mais europeísta, a Meloni é europeísta, então concordas com os seus, e no caso de Wilders, no caso da Holanda, não suavizou para nada o seu discurso. Mas acreditas que chegando ao poder, continuou a ser extrema-direita. Os extremos moderam-se, é isso? Haverá não esse sei, efeito imediato? Depende dos casos. Temos de ver caso a caso. Exatamente. No caso da Meloni na Itália, é claríssimo que ela é uma pessoa que está muito bem assessorada, ou ela própria, eu não a conheço, não é? Sim. Mas, sem dúvida, mudou muitíssimo. Lembre-se da campanha eleitoral, quando ela ganhou, não é? Certo. E depois, quando começou a governar,
Então, o seu discurso é totalmente diferente, pelo menos em política exterior, okay? Que é o que máis nos preocupa a nós, non é? Claro. Como socios europeos, digamos, na Unión Europea. No caso do Ventura, xa veremos, no caso de Marine Le Pen na França, agora, vamos ter as europeas e Olivier, é o teu país. Tamén é Portugal, o teu país, mas a França é o teu país e realmente Marine Le Pen que pode ganhar. Pode ganhar mesmo. Há essa possibilidade. E teremos que ver então como é que este movimento de extrema-direita se perfila na Europa. Chegamos ao fim da análise aos temas europeus. Vamos avançar para os assuntos nacionais. E eu relembro que está a ouvir o Visto Fora, é sempre a esta hora, à sexta-feira. É um programa com a parceria Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Eleições legislativas em Portugal com aparente, eu vou dizer aparente, vitória da AD, vitória tangencial, porque ainda não sabemos os resultados dos círculos da imigração. O Partido Socialista, o partido que mais perde, depois de ter alcançado uma maioria absoluta, e consolida-se como terceira força política com mais de 1.100.000 votos. Por onde começar, Olivier? O grande destaque é, de facto, a subida do partido de André Ventura. Sim, eu acho que é o principal facto das eleições, porque lá está, sendo até tendo trabalhado para estas eleições para a França e a Suíça, toda a gente falava disto, não é? Sim. Eu acho que foi uma surpresa lá fora e também uma surpresa aqui, o resultado. Porquê? Porque muitas pessoas, eu incluído, achavam que, baseado nas sondagens, vamos falar disto daqui a pouco, mas achava que havia a haver um voto útil de uma parte do eleitorado do Chega para a AD. Ora, isto não aconteceu. E, portanto, não é o crescimento do Chega, é a surpresa, é este resultado, ou seja, 18% dos votos, assim que é a principal surpresa. Agora, eu queria referir aqui que pensei, claro, analisámos e falámos muito, Sérgio, acerca disso. Sim. O que é que eu disse lá fora? Que é, e olhando para o que é que foi dito aqui, eu vou ser honesto, custa-me ouvir cada vez mais em Portugal, desde os resultados, que o eleitorado do Chega, sejam as pessoas que votam Chega, sejam consideradas animais de circo. E pese as minhas palavras, eu digo isto. Não entendo porque é que quando uma pessoa vota para um partido, e quando neste caso se trata do Chega, ele é analisado como um animal de circo, e isto não acontece com os outros partidos. Não entendo. Não entendo. Ou seja, até porque muito desse eleitorado votou, por exemplo, o Partido Socialista em 2022. Sim, exatamente. Então, mas neste caso, quando o PS ganha a maioria absoluta, temos que analisar os eleitores do PS como animais de circo? Claro que não. Segundo ponto, a questão do voto do protesto. Também isto já começa a me cansar um pouco, admito. Que é, porque, digo isso baseando, eu conheço muito bem o extrema-direita francês, sobretudo, mas a italiana também, e dizer que uma pessoa vota Chega só para protesto é um erro, mas algo de... Às vezes acontece, não estou a dizer que não, mas é um erro terrível. Aliás, Vicente Valentim, que é um cientista político que achei brilhante, disse no público que as pessoas que votaram Chega, aliás, que as ideias já existiam antes do André Ventura. E é verdade. Eu vou dizer não eram tão verbalizadas. Não, exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho conhecidos meus que votam Chega e tenho um amigo meu que vota Chega. Eu sei que hoje em dia até é quase vergonhoso dizer que temos amigos do Chega, mas eu tenho. Mas todos temos, porque estatisticamente temos de ter exatamente. alguém, não é? Claro. Bom, e então falei com conhecidos e com um amigo meu que vota Chega. E posso dizer uma coisa, que não é, pelo menos no que diz respeito a eles, sim, não é um voto de protesto, é um voto de convicção. Eles defendem a família tradicional, são contra o movimento LGBT. Eles acham que há demasiados migrantes em Portugal. Eles acham que há o problema com os ciganos. Portanto, de duas uma, ou fechamos os olhos e dizer que é votar contra, mas não. No caso dos meus amigos e dos meus conhecidos, é um voto a favor do Chega. Eles defendem estas convicções. Eu os combato, se me permitem, dentro do âmbito republicano. Isto é outra coisa. Combater uma ideia é outra coisa. Outra coisa é dizer, ele vota Chega porque está sempre do contra. Não. Begonha, qual é a tua análise a este crescimento substancial do Chega? Além do que explicou Olivier agora, é muito mais do que isso.
É dizer, eu, a diferença do Olivier, é verdade que nos últimos programas estaba como un bocado máis crítica e estaba moito preocupada pelo crecimento do Chega, lembre-se, dicía que podería... acima do Vox, não é? Sí, non, e foi mesmo Na así, comparação. non é? Foi mesmo así. Entón, a diferenza que vexo é dizer, este fenómeno do Chega en Portugal é para ficar. Ouvintes da Renascença, é para ficar, porque a grande diferenza, podemos comparar até con o fenómeno Marine Le Pen na França, é dizer, son fenómenos porque o Chega non sabemos si chegou ao patamar xa, chegou ao limite, digamos, si chegou á meta, non é? No que ten a ver con o número de votos. E eu penso que non, porque o Chega aos bocadiños, lémbrense disto, elexao tras elexao, ten subido pouco a pouco. Sí. E o perfil de votante do Chega é hiper heteroxéneo, porque vai, o que dixe Olivier é verdade, vai desde persoas con convicción, porque é así, vai desde persoas con descontentamento, sim, vai desde antigos votantes do Partido Comunista, sim, desde antigos votantes do Partido Socialista, o que saiu na imprensa portuguesa estes días, sim, porque, oia, todos estes descontentes da saúde, funcionarios, da saúde, por exemplo, profesores, militares, tantos funcionarios que foran maltratados no sentido de que os seus dereitos, enfermeiros, que protestaron ano tras ano. Há moitos votantes dese perfil e depois há moitos xovens, como xa alertamos aquí, e sabemos, isto non é nada novo. Que non ten Portanto, memória. É unha mistura de votantes. Non E tem o tanta André ligação a Ventura, outros tempos e sofrem... como xa explicamos aquí, e eu tentei de transmitir isto a España, agora non sou correspondente, mas transmitir isto, realmente o perfil é moito heteroxéneo e o André Ventura fez unha excelente campaña electoral, onde Sobretudo nesa nas redes campaña sociais. e há outra coisa que cada vez máis debemos ter en conta, e os analistas e as persoas que facen as sondaxes cada vez máis van de ter en conta as redes sociais e tamén a percepção na rua. Porque é unha cousa moito simples. Já lá vamos às sondagens. Claro, mas os xornalistas temos iso, non é? Cualquier dos que estamos a falar hoxe, aquí nesta radio, o que facemos é vamos a un café, falamos con as persoas, no meu caso, cando era correspondente a entrevistas, iso dá, vas ás aguadas, ves... Uma percepção generalizada de como pensam as pessoas. E a percepção que tiñamos todos, pelo menos eu tiña, e que o Chega ia mesmo a ter um ótimo resultado. Muito bem, vamos então olhar, já agora vamos olhar rapidamente para as sondagens. Olivier, mais uma vez, não previram, enfim, davam já o Chega consistente na terceira posição, mas eventualmente não previram um resultado tão expressivo e nem sequer a proximidade entre os dois partidos mais ao centro, no caso a coligação AD e o Partido Socialista. Como é que interpretas esta distância das sondagens relativamente àquilo que é o resultado final? Eu acho muito preocupante. Nunca se esquecer, eu sempre defendi as sondagens, as empresas, por uma razão, porque é uma fotografia do momento. Nunca se esquecer que uma sondagem não é a fotografia do momento. Ou seja, a realidade de um dia, não sei lá, 10 de fevereiro, uma sondagem, pode não ser a realidade de uma eleição. Agora, o que me faz confusão aqui já é outra história. Que é? Que é as últimas sondagens, um pouco antes, não sei, 3 dias, quando é que saiu a última sondagem? 3 dias, 2 ou 3 dias antes das eleições. 3 dias, quinta-feira. Então, mas espera aí, mas é um erro inacreditável. Ou seja, é a segunda vez consecutiva que isto acontece. Aconteceu com a vitória da maioria absoluta do Partido Socialista. Exato. Eu vou comparar que em França houve um erro inacreditável da sondagem em 2002 e a partir daí tudo mudou. Hoje em dia, por exemplo, no caso das sondagens em França, quase não há erro nenhum. É raro, pode haver 2%, vai. Não há mas erros substanciais? Mas, mas eu vejo tremendo. Tudo mudou nos institutos de sondagem em 2002. Quando me falam da questão dos indecisos, não é verdade. Então indecisos é uma particularidade de Portugal, não é verdade. É indeciso em todos os países. Eu acho que os métodos das sondagens devem ser, na minha opinião, trabalhados, e com certeza as empresas estão a pensar
e a fazer um trabalho para que isto muda, porque não é normal. E quando digo a pessoas que mudam da última hora de voto, sim, mas repito, não acontece lá fora também. Então, mas não é normal que uma pessoa que às vezes da última hora vota. Agora, dizer que a AD tem 4 pontos de vantagem, 4 ou 5, ou 5, e quase está com o PS, o Chega 13 ou 14 pontos e está a 18, lá há uma coisa que não bate certo. Begonha, como é que. E já agora explica-nos também o que é que acontece em Espanha também, relativamente às sondagens. Sí, mas eu quería acrescentar, Olivier, isto ten moita lógica, é dizer, se avaliamos e analizamos, que eu adoro estes temas, se avaliamos os resultados coinciden coas primeiras sondaxes, mesmo cando comenzou a campaña, que estaban tan igualados, lembrese, PSD, cando comenzou mesmo a descolar PSD, máis un bocadiño, e depois o Chega daba perto do 20%, é dizer, mantévese, os resultados finais foran como os resultados do começo da campaña, mas como as sondagens de há um mês e não as mais próximas das eleições. Mas tiñamos, aquí houve unha coisa fundamental, que foran os indecisos. É dizer, tiñamos desde o primeiro momento un nivel de indecisos enorme, non é? Estábamos a falar en torno do 15 ao 20%. Entón, eses indecisos, até o último momento, non decidiran, primeiro, no que ian votar e non decidiran se ian votar ou non. E entón aquí tivemos outra coisa aínda máis importante, e é que o povo portugués foi ás urnas a votar. Foi a votar como non tiña ido a votar desde 1990 e tal, ok? E entón, ese número de votos beneficiou deses novos votantes, ou esas persoas que foran a votar no outro día e non foran a votar nas últimas eleições, moitos deles votaran no Chega. Entón, iso ten toda a lógica, porque eses indecisos precisamente era o medo que tiñan todas as empresas de sondaxes, porque eses indecisos eran o descontentes e realmente xa se viu que o Partido Socialista ficou con os seus votantes máis fiéis, mas que houve moitos, ese universo natural exactamente, mas depois moitos deles fuxiran non para o PSD, para o PSD algúns, mas outros foran para o Chega. Exactamente, e mostra isso. O nosso tempo está a avançar rapidamente e eu queria perguntar-vos também, Olivier, como é que a imprensa do teu país, a imprensa estrangeira, olhou para estas eleições e para o momento político em Portugal? Já falámos então do crescimento do Chega. Outro ponto que achei interessante na comunicação social francesa e não só do que eu li outros jornais estrangeiros é que finalmente as pessoas descobriram que Portugal tem problemas. Estou a brincar, mas é verdade. É que há tantas reportagens neste momento da comunicação social europeia sobre as belezas de Portugal a nível de turismo, e o que mais me incomodou a mim, mas eu falei tantas vezes aqui, que é uma imprensa francesa um pouco tendenciosa, porque, pronto, já o disse aqui, é uma imprensa francesa colada bastante à esquerda, e que falava do Eldorado. Mas quantas vezes eu li, aliás, tenho quase vergonha, não posso citar os nomes dos jornais, mas o Eldorado de Portugal. Portugal, um grande aluno da União Europeia. Portugal, não sei o que mais. E depois, de repente, o PS já não tem maioria absoluta. O Chega está a 18%. Ou seja, esta ideia que foi vendida de um país que, uau, que milagre. Falavam de milagre econômico português. E logo a seguir, tu vais falar com as pessoas e dizem, eu não consigo pagar uma renda. Espera aí. É um problema. Ou seja, este lá tendencioso a ver, claro que o PS fez coisas boas, não estou a dizer o contrário, como é óbvio. Nós estamos a avaliar isso agora. Mas uma espécie de ideologia tendenciosa e depois logo a seguir o acordaram. E isto para mim foi muito marcante. Begonha, como é que a imprensa espanhola olhou para estas eleições e também até para a dificuldade em formar o governo? Mas diferente, com muita admiração. Olha, podemos dizer o seguinte, que somos diferentes, franceses e espanhóis, esa é a riqueza da Europa, non é? E entón, en España acompañouse con muitísima atenção, foi capa dos principais xornais españóis, non só da Galiza, mesmo capa na segunda e na terza, e é verdade que falouse do fenómeno André Ventura, da extrema direita, mas ollouse e estáse a ollar cun punto de vista, unha análise diferente, como de atenção, de admiração. Por qué? Tipo, o Partido Socialista declárase oposição quando há só
2 lugares no Parlamento de diferença e ainda se está à espera E ainda pode do ter voto, mais do deputados. voto da imigração. Tudo isso avaliou-se com muito mais detalhe e detenimento na Espanha, porque, claro, nós como temos um governo minoritário do Pedro Sánchez, no que está a expensas dos independentistas, ele ten pouquísimos lugares no Parlamento, non é? Entón estáse a ollar con admiración, e quer formar un goberno sozinho e non se quer aliar con o Chega. E entón, todo iso estáse a acompañar a par e se está por como exemplo. Como Muito exemplo. bem. Portanto, é É interesante. a forma como a imprensa espanhola está a olhar. E depois, xa para acabar, por exemplo, o diario El País perguntábase ontem, olla, que vai acontecer agora que o Antonio Costa sae de escena, porque é o grande aliado do Pedro Sánchez na Europa. Entón, eles en Bruselas ian da mão para todos os temas importantes, Certo. temas transfronterizos, temas de interese para España e Portugal, do sul de Europa, é dizer, en España tamén admírase moito e lembrouse moito estes días como o primeiro ministro portugués demeteuse por aquele caso do seu xefe de gabinete, mas é que en España temos o Pedro Sánchez con a súa muller con moitos fenómenos de corrupción a ser investigados e continúa no poder. Então, por isso, compara-se muito este caso. Admiração em Espanha, alguma surpresa em França? Está feita a análise às eleições legislativas portuguesas. Vamos avançar para aquele momento, Teresa, em que testamos as capacidades, a tugalidade dos nossos convidados. Vamos e agora preparem-se para calçar umas botas, um calçado confortável, porque vamos fazer uma pequena viagem. Índice de tugalidade. Begonha e Olivier, nesta sexta-feira, primeiro vamos pôr-nos aqui como se estivéssemos no meio de uma montanha e eu pergunto-vos, vocês... Serra da Rábida. A resposta? Não, calma. Vocês são daquelas pessoas que quando passeiam e quando começam assim a fazer percursos um bocadinho mais difíceis, nomeadamente subir a montanhas e assim, vocês gostam dessas coisas? São esse tipo de pessoas ou gostam mais de ver de longe e dizer, ai que bonito, gosto daquela montanha, é muito bonita, mas se calhar não vou subi-la? Não. Igual a ti. Gostas de subir? Sim, adoro. Eu também. Eu também. Então eu pergunto-vos, porque a pergunta de hoje é quais são os 3 pontos mais altos do nosso país, de Portugal? Pois temos... Pico número 1, tenho certeza. Pico temos, sim. Serra da Estrela. Serra da Estrela Segundo, temos... Não, eu respondi primeiro, pico. Okay. Olha... Não, pico, eu respondi primeiro. Okay. Pico, Serra da Estrela e terceiro, eu diria... Qual será o terceiro ponto mais alto de Portugal? Isto serve também para quem nos está a ouvir, não é? Pico, Serra da Estrela... Pico, vamos ver. Serra da Estrela temos, Pico também temos. E a Colina da Almada. Não, e temos, eu acho que no norte, não é? Temos pelo... Um palpite. Um palpite. Sim, temos no... que não me sai o nome agora. Begonha não vale ir ao Google. Não, isso não. Cardunha. Não estou a ir a Google. Estou como se chama? Leboreiro? Como se chama? Mas não é. Não sei, claro. Então posso adicionar... Então é assim, posso dizer-vos... Todo o território nacional. Posso dizer-vos que acertaram o ponto mais alto do país, que é o Pico, portanto, nos Açores. O segundo é Serra da Estrela, exatamente. Também está certo. Sim. Portanto, Guarda, Castelo Branco. E depois, em terceiro lugar, temos Pico Ruivo, exatamente. Que é na Madeira. E agora eu pergunto-vos, quanto mede o ponto mais alto de Portugal? Ou seja, a montanha do Pico? Agora, qual é? Desculpa, não ouvi. Os metros. Estás a dizer os metros. Podem dizer aproximado. Quem se aproximar depois ganha uma torradeira, uma outra final. 2.300 metros, mais ou menos, 2.400. Qual é o teu palpite? 2.100. Então temos uma vencedora e essa vencedora é... Begonha, porque mede 351 e foi esta a nossa viagem aos pontos mais altos do nosso país. Olha, é a minha. Índice de tugalidade. 2.351 metros. Exatamente. É quanto mede a montanha. É a minha viagem pendente.
A miña viaxe pendente era a miña última reportaxe como correspondente, que xa tiña falado e todo con turismo de Portugal para facer. Mas tens de fazer Entretanto, sim, mas era a reportaxe que me faltou por facer así de turismo, que eu gostava mesmo de facer. Ir e subir até o pico até lá em cima. Begonha. Imagina a Begonha a chegar lá acima, é especializada em jornalismo de turismo, ou seja, ela como tu, bebe tudo da borla. Não, tu sabes, Olivier, que eu estava especializada em entrevista, em jornalismo político. Hoje entrevistei a todos os políticos, praticamente. E agora temos de avançar porque eu quero muito saber como foi a vossa semana e por isso vamos começar com o negativo desta semana, aliás, Begonha. Pois, olha, xa que hoxe é o día do sono, non é? O negativo desta semana ten sido o cansanzo. Olha, moitos dos nosos ouvintes e das nosas ouvintes vanse sentir moito próximas de mí neste momento. Que a falta de sono. Por que dormimos tan pouco? Mas é que esta semana eu tive unha quebra mesmo de cansanzo. Porque depois das elexoes, eu deiteime ás 3 da mañá a traballar no domingo, e ás 7 estaba en pé e toda unha semana de viaxes, voltar a Galiza, nos convoios, moito traballo e falta de sono. Por que dormimos tan pouco nestes tempos? Pois foi o pior. Deito-me tarde e acordo cedo. Isso é o meu caso. Exatamente. Mas eu deixo aqui uma dica de especialistas, porque eu tenho ouvido muitos podcasts sobre o sono, de que, na verdade, não temos de dormir 8 horas por dia. É um mito. Não? E quanto mais ansiedade gerarmos à volta do tempo que temos de dormir, pior, porque vamos dormir ainda então, pior. Qual é o horário? Qual é a solução? Cada pessoa tem o seu. Eu digo uma coisa, eu durmo 10 horas por dia, a média. O Olivier é um caso à parte. Ninguém dorme. Olha, eu não consigo, Olivier. Média 10, pode fazer 11. E estou Meu Deus, em forma pareces um olímpica bebê. sempre. Pareces um bebê. Estou raramente cansado. Na verdade, é que estar cansado eu não sei o que isto é. Pode subir o pico. Muito bem. O teu negativo, Olivier? O negativo tem a ver com os outros partidos políticos, além de tirando o Che, que não investem nas redes sociais. Não entendo, para mim, uma forma de combater democraticamente um partido político é insistir em algo que eu pessoalmente não sou fã, mas faz parte da realidade, que são as redes sociais. E para mim é uma das chaves da vitória do Chega no domingo. Tem a ver com este trabalho que está a ser feito. Por exemplo, a movida surreal de Rita Matias, de André Ventura, nas casas de banho, contra as casas de banho mistos. Ela vai à casa de banho das mulheres e ele vai à casa de banho dos homens. Estes pequenos vídeos, não é? Têm, na minha opinião, junto de um certo eleitorado, o seu efeito. E lamento mesmo que os outros partidos políticos andam a dormir e não veem que, através das redes sociais, pode ser outras coisas, pode ser, por exemplo, a favor, sei lá, do caso do milho, outro ponto, sei lá, qualquer tema, que não investem mais nas redes sociais. Eu não entendo na política atual moderna que não haja este investimento, que é uma boa forma de combater democraticamente um outro partido. Muito bem, vamos aos positivos da semana, Begonha, o positivo da tua semana. Olha, o positivo desta semana eu vivi em Vigo há 2 días e foi um convívio, non só a volta do traballo, dun traballo duro e riguroso, non, a volta da mesa tamén depois de ter feito o traballo entre portugueses e galegos, portugueses do norte e galegos, en torno á gastronomía galega. Agora non vou falar de gastronomía portuguesa, que saben que adoro, e é igual que nós, cando viaxamos agora neste traballo meu da Eurorexao Galiza Norte de Portugal, ao norte, nos oferecen os mellores pratos da gastronomía portuguesa, poder receber cá as persoas do norte de Portugal e poder ofrecer o mellor, e que o mellor que nos temos tamén son os petiscos, e poder partillar pratos de gastronomía galega, non mudar moitos detalles, un bon viño. Non é preciso ir a restaurantes carísimos, non podes ir a unha tasca, Olivier, e podes partillar pratos, e en torno a esa mesa establecese unha relación maravillosa. Iso é o fecho, eu acho que ideal para qualquer galego e qualquer português dun bom dia de trabalho, não é? Vamos ouvir o positivo do Olivier. O positivo tem a ver com um hábito engraçado. Vivo aqui há quase 30 anos e às vezes descubro, não é que eu descubro, mas às vezes eu digo, oh, uau,
nunca tinha reparado neste hábito assim tão diferente de outros países, que é o hábito em Portugal que eu acho bonito e lindo de morrer, que é quando tu estás numa esplanada de um café ou tu estás dentro de um restaurante, as pessoas que não te conhecem, as pessoas que não te conhecem, dizer-te boa tarde. Eu acho que é algo inacreditável. Não estou a dizer que não existe lá fora, mas não existe tanto lá fora. Aqui eu diria que é metade, mais ou menos, das pessoas, metade, não fiz estatística, não sou instituto de sondagem, metade, isto é adoro. Acho uma coisa brutal. Que estou sentado numa mesa a comer, às vezes, almoço sozinho, a trabalhar, tudo isso, e há pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Não são amigos meus, como é óbvio, não, senão diriam boa tarde. Não é? Claro. Mas as pessoas vão sentar ao lado, olham por mim e digo só esta pequena palavra. Boa tarde. Mas tu também és uma figura conhecida, hein? Eu acho, não, mas isto... Se calhar reconhecem, tens a educação. É o sotaque. Mas estou a dizer que é mesmo um hábito bonito, porque não fazem isso só com claro que é. Eu acho que é um ato de educação, de savoir-vivre, de saber viver juntos em comunidade. Eu acho muito bonito. Muito bem, e terminamos assim o Visto de Fora desta semana. Muito obrigada, Olivier, obrigada, Begonha, obrigada a ti, Sérgio. Um grande abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. E para a semana cá estamos a esta hora. Esperamos por si também.